E aí, sou o Gabriel e nesse vídeo eu trouxe algumas ideias de como você pode monetizar utilizando inteligência artificial ou até mesmo implementar na sua própria empresa, tá? Eu não venho trazer aqui a IA como uma solução mágica que vai resolver todo o problema da sua operação. Eu só trouxe algumas ideiazinhas que eu mesmo já apliquei para mim mesmo e já consegui vender esse tipo de serviço utilizando o IA para me ajudar, né, para trabalhar. Então, sem enrolação, o primeiro deles é. Eu vou indo pelo mais básico aqui, e o primeiro deles é editar imagens usando IA. Então, eu trabalho utilizando IA para editar algumas imagens. Isso inclui remover coisas. Isso aí é mais um trabalho de designer que seria. Então, removendo coisas como objetos ou algum texto de uma imagem, ou de repente alguma imagem ali saiu mais borrada, distorcida, você consegue melhorar a qualidade dela. Eu já ofereci serviço para restaurantes, então eu pesquisava no Google, por exemplo, restaurantes na minha cidade ou na região ali no meu estado, e eu acabava pegando essas imagens de restaurantes que eram imagens feias de cardápio. Às vezes o restaurante até tinha 5 estrelas, mas as imagens não eram tão bonitas, tão atrativas. E eu pegava e aprimorava essas imagens utilizando IA. Então é um tipo de serviço bem básico, assim, não tem muito segredo. É basicamente você chegar no chat GPT ou até mesmo no Gemini, que são duas IAs diferentes, e você joga a sua imagem principal e você manda um comando pedindo para ela melhorar. Lógico, existem prompts, né, que são comandos que você consegue dar mais detalhes. Então, se você entender mais um pouco de design, sobre ambientação, iluminação, você consegue ter um resultado muito melhor. Tem muitas pessoas que disponibilizam esses prompts aí na internet. Se você tiver interesse também, eu posso trazer em algum vídeo aqui dicas de prompts para utilizar. Mas é basicamente editar imagens, tá? Resumidamente, não é uma coisa complexa. Nos planos gratuitos das IAs, você pode ter até algum limite no chat GPT. Eu prefiro o chat GPT para editar essas imagens do que o Gemini. Só que o GPT ele tem um limite diário se você for usar ele de graça. Mas você já consegue começar ali a ter alguma coisa. Então, uma dica para você até ir atrás de cliente, caso você faça isso, se você for vender esse tipo de serviço, é realmente o melhor caminho seria você ir no Google, pesquisar por restaurantes ou até por negócios, né? E ver imagens. Você pode usar como carros, casas também, pessoal da imobiliária, enfim, tem vários nichos para entrar. A segunda ideia que eu tive aqui é a ideia de criar sites. Sites é bem fácil até de fazer. Você pode usar muitas ferramentas hoje em dia. Você tem uma das mais famosas que eu acredito que seja é o Lovable, que você consegue simplesmente dar comandos para ele. É uma IA que você entra no site. Você também tem um limite de uso gratuito. Você pode dar até 5 comandos nele de graça, sem pagar nada. Mas você consegue ter um resultado bem satisfatório. E eu acho ele legal porque, em comparação a como você faz, algumas pessoas têm experiência em fazer sites com WordPress ou com outras ferramentas de desenvolvimento, ou até mesmo no HTML, no código mesmo na mão. Com uma IA você consegue acelerar muito essa produção. Um exemplo de serviço meu, eu já construí um site, isso já com experiência, utilizando o Love, entendendo quais são os melhores comandos para ele, coisas nesse sentido. Mas eu já utilizei ele para construir um site, era um site de um bot conversa, basicamente. Tinha uma empresa que eles tinham um jogo, eles queriam um site para suporte. Então eu construí uma IA que respondia a dúvida do pessoal no suporte. Eles deixaram um balãozinho no jogo, no cantinho, e quando eles clicavam, eles eram jogados para esse site que tinha uma IA que respondia as dúvidas, né? Ele tinha toda uma base de conhecimento com as perguntas frequentes, como é que joga, como é que faz tal coisa. E foi um projeto que eu cobrei R$ 500 para fazer, foi um projeto bem barato, assim, e eu desenvolvi muito rápido também. Se eu não me engano, eu demorei de 30 minutos a 1 hora para fazer, porque o meu cliente ele já tinha tudo pronto, ele já tinha a base de perguntas, ele já tinha a logo, já tinha quais cores, ele sabia exatamente o que ele queria. E era um site bem simples. Basicamente deixei um site para os usuários verem e criei também um painel de administrador para ele editar o contexto da IA. Então, o que era base de conhecimento na IA, ele colocava lá e o pessoal que era usuário do jogo só conversava com ela, tirava dúvida assim. Em vez de tirar no WhatsApp, tirava dúvida nesse site que eu desenvolvi. Então, é um tipo de serviço bom. Muita gente precisa de site. Eu acho importante todo negócio ter um site hoje em dia. É até engraçado porque por muito tempo eu demorei para ter site também, mas isso aí vai para restaurantes, de repente você pode fazer cardápios também com isso aí, inclui nessa ideia de sites, desenvolver cardápio digital.
Tem alguns restaurantes ou lanchonetes que não vão ter. E esse é o tipo de solução mais de entrada. Eu considero como um projeto simples que você pode fazer para a empresa, onde você não vai gastar tanto do seu tempo e você consegue oferecer uma solução bem legal. Então, você ofertar um site ou um cardápio, de repente, para um dentista que você conhece, fazer um sitezinho muito simples para um corretor de imóvel, não precisa ser uma coisa mega elaborada, né? Não precisa ser tão complexa, porque a barreira de entrada é fácil. Então você faz um site que é basicamente colocar informações sobre aquela empresa, sobre aquele negócio ou aquele serviço para as pessoas verem. E esse site, a pessoa que você oferecer o serviço de construção do site pode colocar na bio do Instagram. Então, às vezes você é algum profissional que não tem site ainda, você pode criar para você mesmo também utilizando IA. Tem gente que não tem esse conhecimento, por incrível que pareça, por isso que eu quis dar uma ideia aqui, tá? Eu vou deixar depois o nome e o link dessas ferramentas na descrição desse vídeo aqui para vocês acessarem, de cada uma dessas dicas que eu tô vendo. A terceira ideia que eu tenho é de criar ferramentas. Criar ferramentas é a mesma coisa que você criar site, só que a diferença é que você vai criar algo que você vai utilizar no seu trabalho ou algo que o seu cliente utilizaria no trabalho dele. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta minha que eu criei com o Lovable, inclusive, que é muito simples. Basicamente, eu criei um comparador de textos. Eu desenvolvo muita IA, muitas IA de atendimento, então eu mexo muito com prompts de IA, comportamento dela, o que ela vai falar, o que ela vai perguntar. E nesses projetos, muitas vezes eu preciso fazer ajustes na IA, no comportamento dela. Então, sempre que eu vou alterando um prompt, às vezes eu utilizo uma IA, para isso aí vai até encaixar no próximo tópico que eu vou falar, mas eu utilizo IAs para me ajudar na construção de prompts também. Então, às vezes, meu cliente pede algum ajuste. Ah, agora eu queria que ela fizesse isso, isso, isso. Eu quero que ela agenda, mas ela precisa levar em consideração essas regras de agendamento, né? Em feriado não pode, fim de semana também não. Então, eu pego a solicitação do meu cliente, junto com um prompt que eu já tenho, jogo em uma IA e ela me traz um prompt novo. Só que eu não gosto de confiar em IA 100%. E eu nem recomendo que vocês confiem também, porque a IA pode cometer erros. Então, o contexto é, como eu utilizo muito esse processo de criar prompts com IAs, eu decidi criar uma ferramenta comparando textos, porque aí eu não perco tanto tempo lendo todo o texto, todo o prompt novo que a IA gerou, porque normalmente eu peço só para ela alterar uma coisa ou adicionar uma regra nova. E quando eu uso esse comparador de textos, eu basicamente coloco o meu prompt antigo de um lado e o meu prompt novo do outro lado. E nesse códigozinho que eu desenvolvi com o Lovable, eu pedi para ele o seguinte, que ele identificasse a diferença entre os dois textos. Então, o que tiver em vermelho no primeiro texto foi o que foi removido no segundo, e o que tiver em verde é aquilo que foi adicionado. Então, eu colo os dois textos e basicamente eu consigo ver a diferença entre eles por cores. Então, o que está em vermelho eu sei que foi removido, e em verde adicionado, isso aí ganha tempo até para eu conseguir revisar aquilo que a IA fez. É um exemplo de ferramenta. Eu já desenvolvi também uma ferramenta para uma empresa de embarcação marítimas, que eles basicamente trabalhavam com... Era a ordem de serviço, tá? Era as OS que eles geravam, então todo dia eles enviavam relatórios de como foi a obra, se o dia estava nublado ou não, quando que você entrou, quando que você saiu, para eles terem um controle. Então, basicamente, eu criei uma planilha mais chique para eles, né? Não é mais chique, mais personalizada realmente para o sistema deles, para o trabalho que eles têm. Então isso aí abre brecha para muito tipo de empresa, muito tipo de solução. Você pode criar uma ferramenta, por exemplo, para advogado que vai identificar o produto jurídico logo numa mensagem. Às vezes algum cliente manda algum áudio muito grande, você pode transcrever esse áudio, identificar, ou então manda algum processo, sabe, várias folhas, enfim, páginas, que você pode deixar uma IA para resumir o caso para você. Isso aí você já pode jogar direto na IA, mas de repente você criar uma ferramenta que é treinada para isso é mais interessante. Então, ferramentas são diversas, tem várias ideias aqui. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só dando ideia de ferramentas e mostrando as que eu já construí também. E você pode vender, obviamente, essa solução para clientes, se você não for usar para você mesmo. O quarto que eu trouxe aqui não é necessariamente vender, você consegue vender isso, que é otimizar o tempo em trabalho. Você utilizar a IA para otimizar tempo em trabalho. Isso
se encaixa sim com uma solução que você pode vender. Eu vendo esse tipo de serviço como uma consultoria, onde eu analiso todo o processo comercial da empresa e eu consigo identificar aonde que ela possui pontos que poderiam ser melhorados ou otimizados no tempo de trabalho utilizando uma IA para facilitar. E você também pode utilizar ela no seu dia a dia. Se você tem um negócio, você pode estar utilizando a IA para otimizar o seu tempo. E por que eu coloquei aqui como formas de monetizar, formas de ganhar dinheiro? Porque hoje em dia tempo é dinheiro. Então, se você gasta 1 hora fazendo algum trabalho muito repetitivo manual, você consegue utilizar uma IA de repente para revisar para você, ou para separar algumas coisas importantes, ou para preencher dados que são muito repetitivos. Então, se você tem que preencher nome, e-mail e telefone de pessoas, você pode simplesmente passar para uma IA que ela vai preencher em algum lugar para você de maneira automática, né? Isso aí agiliza muito o trabalho. Então você gastaria 1 hora, agora você gastou 10 minutos fazendo com uma IA. Isso você gera tempo para você mesmo, então você está sendo produtivo no seu trabalho e você consegue dessa maneira fazer outras coisas. Então, se você tinha 5 coisas para fazer no seu dia como prioridade, você consegue fazer muito mais rápido, sobrando mais tempo para você conseguir focar no que realmente importa, focar em estratégias na sua empresa para você conseguir vender mais ou focar em outras partes que você consegue. Você sabe que seu tempo é mais importante ali do que ficar fazendo esse trabalho repetitivo que você poderia utilizar uma IA para fazer para você ou até mesmo dar para ela fazer para você. Isso já se encaixa na quinta ideia que eu trouxe aqui, que é uma ideia de automações, que atualmente é o meu trabalho principal. Eu trabalho desenvolvendo automações com inteligência artificial, principalmente IAs de atendimento no WhatsApp, que é o carro-chefe aqui na empresa, mas automação envolve muita coisa. É automatizar processos. Então, tarefas repetitivas você consegue automatizar utilizando IA. Igual eu dei um exemplo aqui agora há pouco. Você faz muito relatório, você consegue automatizar alguma coleta de dados. De repente você tem que ler muita coisa, pede para a IA trazer para você, ela lê tudo, mas revisa, tá? Não deixa a IA fazer tudo sozinha, porque a IA nunca é confiável 100%. Mas a automação envolve muito. Eu automatizo hoje em dia atendimentos do WhatsApp, eu automatizo geração de contratos para empresas. Então, em vez da pessoa perder tempo ali preenchendo os dados de contrato, o cliente só preenche um formulário e o contrato é gerado de maneira automática. Isso é uma automação que é possível de realizar. Eu tenho automação de criação de conteúdo, de criação de ideias, de roteiros, de vídeos, de posts no Instagram, ou até mesmo de geração de imagens, coisas nesse sentido. Inclusive, tem muita gente. Esses vídeos que vocês veem hoje em dia na internet, por exemplo, essas novelas de frutas, sabe, com IA, da Moranguete, o Abacatudo, todo mundo assim, são exemplos clássicos de automações também com IA. Por que pareça, tem gente que deve fazer na mão, mas tem muita gente que já automatizou isso. Então, as pessoas automatizam criação de vídeos e isso aí você consegue monetizar em cima disso também, trazer geração de vídeo automático utilizando IA e já posta automático, porque tudo isso dá para fazer com automação. Você só precisa conhecer as ferramentas certas para esse meio. E alguns nomes aqui, hoje em dia você deve ter ouvido falar de N8N, de repente, que é uma ferramenta que eu utilizo para o meu trabalho. Cloud Code, que está muito em alta hoje em dia, que basicamente é a IA do Cloud, só que para código. A mesma coisa que o Lovable faz, o Cloud Code também faz, o Cursor também faz, que é outra ferramenta. Isso tudo você consegue criar. Tudo que eu falei aqui, né, de criação de sites, ferramenta, você pode até criar uma ferramenta de edição de imagens, dando até mais um conselho. E o que eu mais gosto de trabalhar, que é o carro-chefe das operações aqui, é a automação de atendimento. Então, muita gente, não é todo mundo, tá, que precisa automatizar o atendimento no WhatsApp, mas de repente aquelas empresas que possuem um volume de clientes, de leads muito grandes, é interessante você oferecer essa solução, porque pensa só, tem duas principais vantagens de você colocar uma IA para automatizar o atendimento no WhatsApp. Primeiro, se o volume de leads é muito grande, você consegue atender eles de uma maneira rápida. Então, geralmente você perde muita chance de conseguir vender ou conseguir oferecer o seu serviço para aquele lead, cliente que está entrando em contato, se você demora mais de 5 minutos para responder ele. Porque as pessoas gostam de resolver as coisas rápido. Então, uma IA resolveria esse problema. Se você tem dificuldade em demorar para responder, uma IA ajudaria.
ou até mesmo casos que já aconteceram com advogados na empresa que são clientes nossos, que eles relataram que conseguiram agendar reuniões durante a madrugada. Então, você está lá dormindo, não consegue responder a pessoa na hora, mas a IA está lá trabalhando para você, trabalha 24/7. Então, atendimento, consultas agendadas, já tive também casos de clientes relatando que conseguiu agendar um cliente, um paciente durante a noite, onde a clínica não estava funcionando, a secretária não estava trabalhando nesse horário, mas a IA estava lá respondendo. Novamente, a IA não fica sozinha 100%, ela não faz tudo 100%. Existem cenários que ela consegue fazer coisas, partes de processo de uma empresa totalmente sozinha, mas é sempre bom ter alguém monitorando. Nesses cenários de IA de atendimento, é sempre bom ter alguém ali na equipe respondendo, cuidando, né? Ou às vezes a IA só faz um pré-atendimento e depois transfere esse atendimento para a secretária ou o vendedor continuar ali resolvendo aquele problema com o cliente. Tá? E isso aí, enfim, várias ideias. Tem como você também criar CRMs, já fiz para vários clientes. Aí você junta automação de WhatsApp com CRM, com, enfim, otimizar tempo de trabalho. Tudo isso vai se encaixando. Mas eu quis trazer aqui nesse vídeo ideias que você pode utilizar. São todas essas ideias que eu trouxe aqui, são só 5, mas são ideias que eu já apliquei para mim, já me deram bastante resultado. Hoje em dia eu vivo disso, eu trabalho utilizando o IA para me ajudar, seja entregando sites ou entregando automações, que é o principal serviço que eu tenho. E eu quis trazer para vocês aqui, caso vocês tenham interesse, às vezes você está buscando saber sobre isso, ou pesquisou coisa, ou viu em algum lugar na internet e quis saber mais sobre e de repente apareceu esse vídeo para você. Então, eu sou só um caso, um exemplo vivo de que dá certo esse mercado, você consegue tirar um dinheiro extra ou de repente tornar o seu negócio principal, que é o meu caso, minha fonte de renda principal é esse tipo de trabalho com IA. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga vídeos me aprofundando em algum desses temas, vocês podem comentar aí embaixo. Ou se tiver alguma dúvida também, pode estar perguntando, tá? Se você tem interesse, por acaso, em aprender sobre automação, negócios e como automatizar algum desses tópicos que te interessou, eu tenho aqui embaixo um link de uma comunidade onde eu dou aula que você pode estar vendo se te interessa para entrar. É uma assinatura de recorrência, mas é basicamente tem várias aulas lá que você pode aprender sobre IA e sobre negócios também, tá? Então, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.